Este vídeo faz parte de um programa pedagógico virtual para aplicação prática dos procedimentos de avaliação em fisioterapia cardiovascular. É destinado aos alunos do curso de graduação em fisioterapia, da residência multiprofissional e do programa de pós-graduação em ciências da reabilitação. O Shuttle Walking Test é um teste de caminhada no solo que vem sendo muito utilizado para a avaliação da capacidade funcional em indivíduos de diversas condições de saúde. É um teste baseado em incrementos de velocidade que envolve um percurso fixo de 10 metros, no qual o indivíduo percorre esta distância em tempos cada vez menores, de acordo com sinais sonoros. Tem a vantagem de ter a velocidade controlada e impor um esforço progressivo, além de ter baixo custo. Para a aplicação do teste, é necessário dispormos de alguns equipamentos: aparelho de som portátil para emitir os sinais de áudio do teste, 2 cones para delimitar o circuito, cronômetro para marcar o tempo, esfigmomanômetro e estetoscópio para aferir a pressão arterial, cardiofrequencímetro para monitorar a frequência cardíaca, oxímetro para medição da saturação periférica de oxigênio e escala de Borg para avaliar a percepção de esforço. O Shuttle Walking Test é aplicado em um corredor de 10 metros de comprimento. É importante que o local seja plano e com o mínimo de distrações possíveis, facilitando a concentração do avaliador e do paciente. Deve-se posicionar os 2 cones a uma distância de 9 metros entre eles, com meio metro além de cada cone, para que o paciente contorne-os sem que haja alteração na metragem. O aparelho de som portátil deve ser colocado de forma que seja possível escutar os sinais de áudio em qualquer ponto do corredor de 10 metros. Explicar de forma sucinta ao paciente o que é o teste e coletar os dados do paciente para preencher a ficha da coleta. Nela deverá conter o nome, idade, sexo, altura, peso, índice de massa corpórea, saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca e pressão arterial de repouso. O teste deverá ser realizado pelo menos 2 horas após as refeições e os pacientes deverão ser orientados a utilizar roupas e calçados confortáveis e manter a medicação usual. Antes de iniciar o teste, é necessário um período de repouso de no mínimo 10 minutos. O teste consiste de 12 níveis com duração de 1 minuto cada, sendo que a velocidade inicial é de 0,5 metros por segundo até o máximo de 2,37 metros por segundo. Cada estágio tem uma quantidade de números de percursos indicados na folha de teste que devem ser marcados a cada volta. O paciente deve caminhar de um cone a outro dentro de intervalos de tempo delimitados por sinais sonoros. A cada estágio, o intervalo de tempo entre os sinais sonoros reduz, o que resulta no aumento da velocidade, ou seja, quanto mais avançado o estágio, mais rápido o paciente deverá andar para não perder o próximo sinal sonoro. Paulo, você vai ficar então atrás da linha que demarca o início do teste, tá? E eu vou aferir PA e olhar a frequência cardíaca para o início do teste.
pressão arterial inicial 110 por 70. Frequência cardíaca inicial 102. Juliana, então você vai anotar para mim as voltas, tá? E me avisar quando terminar cada estágio para que eu possa olhar a frequência cardíaca no final de cada estágio, tá? Paulo, se posicione de frente para cá, aqui, ao lado do cone. Quando você chegar do outro lado, você vai contornar o cone de lá e ficar marchando ao lado dele, tá? Esperando o próximo sinal para que você possa sair de lá e caminhar até o próximo cone, ok? Juliana, quando iniciar o teste, você vai disparar o cronômetro, tá? Preparado, Paulo? Preparado. Pode iniciar mais devagar, Paulo. Mais lento, mais lento. Contornou, fica marchando aí. Quando der o próximo sinal, você vai caminhar de novo, tá? Pode diminuir um pouco a velocidade. Isso, mais devagar um pouco. Contorna o cone, marcha. Um pouco mais para trás. Isso. Pode verificar a frequência. 113. 113. Paulo, aumenta um pouco a velocidade, pode mais lento. Isso, a velocidade aumentou pouco, tá? Pode caminhar. O teste é iniciado quando o aplicador dispara o áudio com os sinais sonoros. Nesse momento, o paciente começa a caminhar. O paciente tem o tempo de um sinal sonoro ao outro para atingir o próximo cone. Ao chegar ao cone, o paciente deve esperar, marchando no lugar, até que o próximo sinal sonoro seja emitido e o paciente possa seguir até o próximo cone, e assim sucessivamente. 125. Paulo, aumentou um pouco a velocidade. Um bip triplo indica mudança de nível e um bip único indica mudança de direção. Durante todo o teste, no início de cada nível, deve-se registrar saturação periférica de oxigênio e frequência cardíaca. Paulo aumentou um pouco a velocidade. O teste deverá ser interrompido caso o paciente não consiga chegar no cone antes do sinal sonoro por 2 vezes consecutivas. Caso alcance valores superiores a 85% da frequência cardíaca máxima prevista para a idade, caso a oximetria de pulso alcance valores menores que 85%, ou caso o paciente apresente dor torácica ou dispneia intolerável, sudorese excessiva, palidez, tontura ou câimbras. O paciente deve continuar marchando no lugar para que os dados vitais sejam aferidos. 5 minutos após o teste, os dados vitais devem ser aferidos e anotados novamente. 147.
Aumentou um pouco mais a velocidade, Paulo.